Podcast Adoração com Renata Clemente. Olá, tudo bem, gente? Eu sou Renata Clemente e nós estamos começando mais um episódio do podcast Adoração. E eu gostaria de pedir licença para você para entrar na sua casa juntamente eu com o Senhor Jesus, para que você venha receber essa mensagem que vem diretamente do céu, através de mais um testemunho que estamos hoje aqui. Porque eu estou com ela. Ela é uma mulher empresária, ela é serva do Senhor, ela é mãe do Miguel, de 15 anos, e da Flora, de 5 anos. Ela é esposa do Ademir Musatti. E, pelo sobrenome, sabe de quem que eu tô falando, gente? Dela, da nossa querida Patrícia Santana Musatti. Tudo bem, Pati? Tudo bem, Renata. A Pati, ela é conhecida aqui na nossa cidade de Catanduva como a Ateliê dos Caixos, a mulher que cuida dos caixos. A parte dos caixos. A parte dos caixos. Olha, gente, não sei se vocês notaram, mas os meus caixos estão diferentes hoje, né? Tão lindos. E foram passados pela mão da Pati. Mas depois nós vamos falar sobre isso, né? Eu quero começar essa entrevista, Pati, te agradecendo, né, já por você estar aqui, vindo, né, nos prestigiar com a sua presença, seu convite, o convite que eu fiz, você atendeu de coração. Sim. Porque o seu testemunho é muito forte. Ontem a gente conversou um pouco e eu tenho certeza que vai ser um testemunho lindo para muitas mulheres que estão nos vendo, né? Porque o seu testemunho, muita gente vai se identificar. Eu me identifiquei. Eu espero que sim, que a gente consiga levar essa mensagem realmente para todas que precisam. Sim, com certeza, Pati. Ô, Pati, você tem uma história como empresária no ramo da beleza, né? Você cuida dos caixos, como eu disse, né? Há anos. Eu gostaria que você falasse um pouco desse sonho que começou no seu trabalho, como que foi, né? Como você chegou até aqui, né? Hoje sendo conhecida, reconhecida, todo mundo fala de você, né? Para honra e glória do Senhor. Mas para você chegar, você teve um começo. Como que foi antes da sua conversão? Que antes você não era cristã, você acreditava em Deus, mas você começou lá atrás. Como foi esse sonho? Conta pra gente, quem era a Pati, pequena, que teve esse sonho? Primeiro, eu quero começar dizendo assim, como eu te falei ontem. Quando eu recebi esse convite, de princípio, meu pensamento foi, não vou. Porque o que eu vou falar? Sim. Porque aqui passou grandes pessoas para mim. Pessoas super influentes, né? Pastores, doutrinadores, enfim, várias pessoas que eu falei, eu vou lá falar o quê? E aí no meu coração tocou, você vai falar sobre a sua vida, sobre o seu testemunho e não quem você é. Então, antes de eu chegar, né, na nossa igreja, Adorai, eu era apenas a Patrícia, uma cabeleireira. Mas hoje eu sei que eu não sou cabeleireira, eu estou cabeleireira. Porque Deus usa o meu dom de fazer cabelo para iluminar a vida de outras mulheres. Sim. E eu não comecei trabalhando com cabelos cacheados. Eu comecei trabalhando com todos os tipos de cabelo. Porque como eu estou nesse ramo já tem mais de 18 anos, um salão você fazia tudo dentro de um salão. E chegou uma fase ali em 2017 que eu fiquei totalmente desmotivada. Eu falei, eu vou parar, eu vou fechar meu salão e vou procurar alguma outra coisa para fazer. E ali rolando o meu Instagram, vendo várias outras coisas, porque eu tenho certeza que acho que a gente passa por isso na vida da gente. O momento que você fala, eu vou largar tudo, eu vou para uma outra cidade, buscando que lá vai ser melhor e não ali. Sim. E a gente, quando não tem esse encontro, a gente acha, Renata, que o problema está no trabalho, que a gente tem que mudar de casa, que a gente tem que mudar de cidade, que a gente tem que comprar uma nova mentoria, um novo curso, e não é. É porque eu estava vazia na fase. Sim. Mas aí, enfim, eu fiz esse novo curso, e assim que eu comecei a trabalhar, chegou a pandemia. Eu tive que fechar meu salão, fiquei sem trabalhar por um bom tempo, vendia minhas coisas para poder pagar todos os funcionários e honrar com o meu compromisso, já que eu tinha dado um passo enorme na minha vida, de ir para um lugar muito maior do que eu tinha, com mais pessoas do que eu tinha, então o passo foi grande. E o tombo também foi grande. Sim. Só que nesse momento que eu fiquei em casa, de pandemia, que eu estava grávida, que eu descobri a gestação também nesse período, eu comecei a estudar. Eu comecei a voltar para mim. Porque eu vi que a minha casa estava bagunçada, que o meu relacionamento estava bagunçado, que não era só eu comprar mais um curso, que eu tinha que olhar para mim. Então, para eu não enlouquecer nesse período que eu fiquei parada, eu entrei de cabeça para estudar. Estudar a Bíblia, que eu nunca tinha lido uma Bíblia. Bíblia da minha casa era um item de decoração.
ela ficava ali aberta, com uma foto no meio, e lá de vez em quando eu lembrava de orar. Sim. Então, quando o convite veio, me passou esse pensamento lá de trás. Sim. Mas hoje eu sei quem eu sou, eu sei qual é o meu papel na sociedade e por que Deus me colocou aqui. Então é diferente. Sim. Então, quando eu tenho esses pensamentos negativos que vai querer me trazer para aquela pessoa que eu era, eu falo mentalmente para mim: obrigada pela informação, mas eu tô no governo. Eu tô no governo da minha empresa, eu tô no governo da minha casa, eu tô no governo da vida dos meus filhos. Quem manda lá sou eu. Ninguém vai entrar. Amém. Inveja nenhuma vai entrar, inimigo nenhum vai entrar, onde você é o pilar da tua casa, onde você é a gestora da tua casa. Amém. E para quem escuta a gente, para quem ouve o teu podcast, vai falar: ah, mas eu não tenho empresa, eu não sou gestora de nada. Você é gestora da tua casa. Sim. Porque você pode ter seu esposo, seu marido ou ser sozinha. E você não gerir a tua casa, não gerir o teu primeiro negócio, nada vai dar certo. É verdade. Só que assim, o meu coração diz que eu espero que todos consigam ter um encontro um dia com ele como eu tive. E você me contando, foi muito bacana o seu encontro, né? Foi. Como muitas vezes eu falo assim, as pessoas às vezes tem que chegar em um nível, a Paty chegou num nível assim, que eu falei ontem brincando, a gente chegou no fundo do poço, eu tava um pouco mais enterrada que ela chegou assim, normal. Eu já tava mais enterrada, fui desenterrando. Mas assim, o teu fundo do poço, eu gostaria que você contasse esse testemunho, porque tem muitas famílias vivendo isso. E o que você falou ontem, para mim, muitas coisas que você falou, eu vivi, né? E ainda tem alguns processos vivendo. Então, muita gente está precisando ouvir esse testemunho. Foi um testemunho muito forte. Ontem eu fiquei impactada com o que você falou. Ela já contou para mim, gente. Agora é vocês que vão saber como que a Paty chegou hoje nesse nível, né? Porque eu conhecia a Patrícia antes da conversão, né? Sim. Porque a gente fala, o podcast aqui a gente fala, prega Jesus, nós não pregamos placa de igreja, Sim. nós pregamos Jesus Cristo, isso o que Jesus fez na vida da pessoa, né? E a Patrícia é um testemunho, eu não sabia tão profundamente, né? Porque quando eu conheci ela, ela não estava no caminho, né? Conheci ela, ganhei na época a da Vanessa, né? Um tratamento, né? Fui lá, conheci ela, foi bacana, e depois eu vi que você estava grávida, que eu acompanhava ela. E depois a gente não se viu mais. E quando eu vi ela, eu tava na igreja. Eu falei, gente, a Paty aqui, né? Pois é. Né? E eu gostaria que você contasse esse testemunho, Paty, porque assim, ontem eu fui impactada. E eu tenho certeza que pessoas vão ser impactadas com o teu testemunho. Mulheres, como nós, né? Estão buscando, pedindo uma resposta. O Senhor vai tirar a resposta hoje através do teu testemunho. Eu espero que sim. Eu sou casada há 18 anos. E eu passo por muita dificuldade, passava, né, por muita dificuldade no meu relacionamento. E eu nunca tive ninguém para conversar, porque eu nunca fui de muitos amigos, eu sempre fui aquela pessoa mais sozinha, assim, na época de escola e adolescente e a vida adulta também. Meus amigos eram o que eu contava nos dedos, então eu nunca me abri muito com as pessoas. Na minha família, se eu fosse buscar um conselho, eu venho de uma família totalmente desestruturada. O que eles iam poder me dizer? Não tem Então como. eu me calei, eu passava as dificuldades ali, né? Só eu e o meu marido, enfim. Mas chegamos num ponto que, como eu venho de uma família, de uma mãe que é totalmente autoritária, mandona, e ela teve que se virar para poder cuidar dos 6 filhos, foi isso que eu aprendi. Então, quando eu me casei, eu não deixei meu esposo ser homem. Sim. Eu não deixei ele assumir o lugar dele. E eu fazia tudo. Só que isso, há 18 anos atrás, não pesou na minha vida. Sim. Só que recentemente pesou. Porque eu queria que ele tomasse decisões que ele não tomava. Eu queria que ele agisse melhor comigo e fosse mais presente na educação dos meus filhos e ele não fazia. E aquilo foi me incomodando. E assim, num relacionamento onde hoje eu sei que desde quando você casa, você não é 2, você é 1. Sim. E eu queria ir e ele não ia. E eu queria fazer e ele não saía do lugar. Então aquilo eu sentia presa. Eu sentia como se eu tivesse uma âncora nos meus pés. Aí um dia eu sentei com ele de manhã para tomar o café e falei para ele. Falei, olha, a gente já conversou várias vezes. A gente já tentou várias formas. Você começa a terapia e você para, não dá continuidade. Então eu não vou te cobrar mais. Eu não vou te falar mais. Quem vai tomar a decisão sou eu. Eu vou procurar um lugar para mim e vou embora. Vou para um outro lugar. Sim. Inicialmente ele não levou a sério, porque ele achou que fosse só mais uma ameaça. Mas eu fui. Eu comecei a procurar
arrumei um lugar próximo de tudo que eu precisava, do meu trabalho, da escola dos meus filhos, porque cada um estuda numa escola diferente, enfim. E seguro para eles, porque já que eu ia estar sozinha, né? Então eu tinha que ser responsável em pensar isso. E fui. E tudo isso sem ninguém saber. Fui embora. Aí aonde eu moro hoje, dá no fundo da igreja. Sim. E eu sempre tive preconceito com a questão da igreja, né? Da igreja evangélica. E ali eu comecei a ouvir aos domingos umas músicas que me tocavam muito, assim, meu coração. E eu me vi num ponto que eu acelerava tudo que eu tinha para fazer no domingo para ficar ali na minha cama ouvindo aquilo. Mas entrar não passava pela minha cabeça ainda. Sim. Aí, Renata, um dia eu tomei coragem, pedi algumas informações para uma amiga que já era de uma igreja. Ela falou, nunca fui lá, mas a minha tia vai e ela gosta muito. Eu falei, eu vou. Aí, com vergonha, claro, né? Eu decidi ir numa quarta-feira onde teria menos gente, menos possibilidade das pessoas me verem lá dentro e eu desabar a chorar, né? Mas eu fui. E quando eu cheguei, assim, eu ouvi nitidamente. Eu sou uma mulher que... eu falo, é difícil a gente falar que eu ouço Deus, porque eu falo, quem sou eu na fila do pão? Deus é um ser tão, assim, se é que a gente pode dizer que ele é um ser tão ocupado, tão cheio de outros problemas, como que ele vem falar comigo? Sim. Que privilégio eu tenho para falar que eu falo com Deus, entendeu? Eu sou um grão, né? Mas eu sei que é o Espírito Santo que fala através dele, que cuida dele. Sim. E detalhe, Renata, eu nunca fui de pedir muitas coisas para Deus, e eu acho que muita gente vai se identificar por isso, porque eu achava que eu já tinha tudo. Eu achava que eu tenho saúde, tenho 2 filhos com saúde, uma casa, um carro para morar, um bom trabalho. Por que eu tinha que pedir as coisas para Deus, sendo que em certos lugares tem pessoas que passam por abuso, tem pessoas que estão passando fome. Na África a gente tem tanta situação de miséria e eu vou ficar alugando Deus com um probleminha meu, pessoal? Então eu nunca fui de conversar muito com ele. Mas quando a coisa arrochava muito, eu ia lá e pedia. Sim. Mas eu não tinha esse conhecimento da leitura da Bíblia. E quando eu fui para Adorai, que eu botei os pés lá dentro, naquele dia, naquela quarta-feira, eu ouvi 3 vezes, nitidamente falando. Na primeira vez, eu olhei para o lado para ver se era alguém. Na segunda, eu olhei para baixo. E na terceira, eu chorei muito, 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 muito. Porque eu vi Deus dizendo assim, filha, enfim você chegou. 3 vezes, assim, nítido no meu ouvido. E ali eu falei, aqui é o meu lugar. Aqui é meu lugar. Você entendeu que ele é nosso pai, né? Então, que pai que não quer dar o melhor para o filho, né? Então, hoje você ali entendeu que ele falou, não sou um Deus ocupado, sou o seu pai. Exato. Que eu vou te dar o que você pediu, o melhor, né? Então, nós podemos chegar a ele porque ele é o nosso pai. Então, isso é muito lindo. Ele já te chamou de filha, né? Eu sinto realmente a presença aqui de Deus quando eu falo isso, porque nós somos filhos, né? E nenhum pai vai dar uma pedra para um filho se ele pede. Isso está na palavra, né? Que pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Então, ele já estava te atraindo e quando você chegou, ele já te chamou filho. É lindo. Exatamente. Isso, né, gente? E assim, isso ouvindo foi muito bom, porque eu não tive pai presente, né? Sim. Sempre sofri muito com isso e recentemente também recebi uma libertação. Eu falo que Deus tem feito grandes coisas na minha vida que eu jamais teria forças para fazer e estar aqui sentada nessa mesa hoje com você e toda essa equipe dentro de uma empresa tão grande. Sim. Se não fosse o trabalho dele agindo nas pessoas para que eu estivesse aqui. Amém. Porque quem sou eu? Sim. Entendeu? Para estar aqui. Eu estou sendo usada como cabeleireira no momento. Sim. Mas hoje eu sei que o meu papel vai ser muito maior. E ele tem falado isso nitidamente, Renata. Amém. Eu ainda preciso entender, como eu te disse ontem, por qual caminho eu vou começar. Mas eu tenho certeza que ele vai me mostrar. Sim. Eu já vejo esse caminho, como eu te disse ontem, você vai longe. É que nem eu também não acreditava que ele iria estar aqui, né?